Amém. Que a graça do Senhor alcance aqueles que estão assistindo também essa mensagem, que o Senhor esteja falando profundamente ao teu coração. Acompanhe as fotos, aquilo que Deus tem feito neste lugar através do Instagram da igreja, Facebook, YouTube, tá bom? Compartilhe também aquilo que o Senhor tem feito neste lugar. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, verso 11. Livro dos Juízes, capítulo 6, livro dos Juízes, capítulo 6, verso 11 em diante. Livro dos Juízes, capítulo 6, verso 11 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, assentados mesmos. Verso 11 do capítulo 6, Juízes. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abisrelita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem? Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um éfa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abieslitas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vires a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite.
Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. Verso 29. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e o povo do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Obrigado, irmão. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o arrebate, e os abielitas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para seguir. Enviou ainda mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naphtali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Feche seus olhos no seu coração. Deus de graça, Deus bendito, nós te louvamos, nós adoramos o teu nome. Que a tua palavra, Deus, fale aos nossos corações, encontra, Deus, guarita em nossas vidas. Deus, que neste momento, neste instante, o velho homem se cale, que somente teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que precisamos, que necessitamos ouvir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Derrubando os altares. É sobre isso que eu quero pensar com você nesta noite. Derrubando os altares. Meu amado, aqui nós temos um cenário muito glorioso. Gideão é chamado pelo Senhor. Deus aparece a Gideão e diz: Gideão. E Gideão, a primeira coisa que faz quando vê o anjo do Senhor, diz: Senhor, se o Senhor é conosco, por que nós estamos vivendo na miséria? Por que nós estamos sendo escravos dos midianitas? Os midianitas estavam governando sobre Israel, porque Israel deixou de seguir ou obedecer a voz do Senhor, deixou de fazer aquilo que era agradável perante o Senhor e passou a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E porque Israel deixou de seguir aquilo que era a ordem do Senhor, aquilo que era bom ao Senhor, aquilo que era agradável a Deus, Deus permitiu que os midianitas dominassem sobre Israel. E eles já estavam dominando por cerca de 7 anos. E quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, Gideão questiona: Deus, por que o Senhor nos abandonou? Os nossos pais falaram das suas maravilhas, de como o Senhor saiu com eles do Egito, os levou a essa terra, como o Senhor fez maravilhas no meio do povo, mas nós não estamos vendo essa maravilha. Pelo contrário, estamos sendo açoitados, perseguidos, maltratados pelos midianitas. Eles estão governando sobre nós. Gideão questionou Deus, murmurou, resmungou, falou diante do Senhor, colocou tudo para fora diante da presença do Senhor. E Deus virou para ele e disse: por que você não se levanta então? Por que você está aí parado, só clamando, só resmungando, só achando ruim? Seja você a solução para o problema. Entende o ensinamento? Nós reclamamos, mas nós não queremos ser a solução. Nós murmuramos diante do Senhor, mas Deus olha para nós e diz: levanta-te, eu não sou contigo.
Não sou eu que te chamei para a obra? Não sou eu que disse, vem e me segue-me? Meu amado, o Senhor olhou para Gideão e disse, olha o verso 14, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nesta tua força e livre Israel na mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Quando Deus virou o jogo e falou, vai você, vai nessa tua força, você não está aí reclamando com todo o empenho, com todo o entusiasmo, com todo coberto de razão, então vai você na tua força. Não tem disposição para reclamar, mas não tem disposição para fazer alguma coisa. Deus vira para Gideão e diz, Gideão, você não está aí resmungando? Então seja a solução, porque eu serei contigo. Quando Deus faz isso, Gideão dá um pulo, diz, mas Senhor, e aí começam as desculpas. Senhor, eu sou o mais pobre da minha casa, quem sou eu na fila do pão? Nós não temos um tostão no bolso, nós não temos nada, né? Gideão começou a dizer, Senhor, não dá. Meu amado, Deus havia levantado Gideão para uma grande missão, para uma grande responsabilidade de liderar aquele povo. Verso 16 nos diz, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Meu amado, você já imaginou esse diálogo? Gideão diante do Senhor, falando com o anjo do Senhor, falando com o próprio Deus. Diz, Senhor, me mostra um sinal. Eu quero um sinal diante da tua parte, eu quero um sinal diante do Senhor. Fica aqui, que eu vou ali preparar a minha oferta e trazer diante do Senhor. Um outro ensinamento que o Senhor nos dá, não chegue diante do Senhor de mãos vazias, porque o Senhor está interessado naquilo que você pode ser, a oferta diante do altar dele. O Senhor não está interessado naquilo que você pode dar, mas naquilo que você pode ser, na sua vida diante do Senhor. Gideão diz, espera aqui, Senhor. Ele mandou o Senhor esperar. O Senhor disse, esperarei, vou ficar aqui. Vai lá, prepara a oferta. E diz o texto que foi lá, preparou um cordeiro, preparou um bolo, trouxe a sua oferta, preparou um caldo. E o Senhor disse, coloca ali. Jogou o caldo em cima, deu aquela chamuscada perfeita. O Senhor virou o Masterchef ali na presença de Gideão, né? Preparou o melhor banquete ali, recebeu aquilo. E meu amado, diz o verso 21, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, lhe chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abieslitas. Ele edificou um altar, falou com o Senhor. Deus havia chamado Gideão para liderar o povo, para conduzir o povo de Israel diante dos midianitas, que tanto estava reclamando porque os midianitas estavam governando sobre eles. Deus levantou Gideão, Deus chamou ele, Deus preparou ele, capacitou ele, mostrou, eu estarei contigo, falou com ele claramente. E o outro passo que o Senhor dá, agora você vai derrubar os altares que seu pai levantou. Você vai derrubar o altar de Baal que o seu pai edificou. Você vai derrubar esse altar, derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Meu amado, a primeira coisa que Deus nos ensina aqui nesse texto é que muitas vezes nós precisamos derrubar aqueles altares que nós levantamos em nossa vida, e que muitas vezes nós conhecemos ou nos gabamos de ter eles em nós. O orgulho, entre outros, que nós mesmo levantamos e que nós precisamos derrubar da nossa vida.
Muitas vezes nós vemos trazendo ensinamentos ou costumes que nós aprendemos com os nossos pais, que nós vivenciamos em casa, que nós vivenciamos no nosso lar, que nós vivenciamos e aprendemos aquilo, e vamos repassando aquilo como se fosse algo bom, mas na verdade aquilo vai trazendo um mal para nós, que nós precisamos nos desfazer disso. A primeira coisa que Deus olha para Gideão, a sua primeira missão de Gideão, é derrubar o altar. Foi seu pai que levantou, ele pertence a Baal, e você vai romper com isso a partir de hoje. Isso não pertencerá mais, não fará mais parte da sua vida. Meu amado, se nós queremos viver algo diante do Senhor, nós precisamos derrubar os altares que nós mesmos levantamos em nossa vida. Muitas vezes nós pensamos, eu não consigo, eu não sou capaz, ou pensamos o oposto disso, que nós somos a última estrelinha do pacote, que nós somos incríveis e sensacionais, que nós somos os caras. Mas o Senhor nos mostra, nos apresenta que nós não somos nada se não estivermos na presença dEle. Eu não sei qual altar tem na sua vida, mas certamente se ele tem feito mal para você, precisa ser derrubado, precisa ser arrancado, precisa ser destruído na sua vida, para que você possa vivenciar os planos de Deus. Porque se isso não acontecer, se nós não derrubarmos, não quebrarmos os altares que não pertencem a Deus, nós vamos sempre vivenciarmos o passado, aquilo que nos prende, aquilo que nos machuca, aquilo que nos traz lembranças ruins, aquilo que não nos leva adiante. A primeira coisa que Deus diz para Gideão: Gideão, a sua primeira missão, se você quer me servir, quebre o altar que seu pai levantou. De forma alguma isso pode seguir na sua vida. Se seu pai levantou, você não vai fazer o mesmo. Meu amado, se tinha uma coisa que Deus batalhou com o seu povo, lutou com o seu povo o tempo todo, foi contra a idolatria. Deus cuidava do povo, Deus dava alimento, Deus dava água, Deus providenciava tudo. Mas se tinha uma coisa que vira e mexe, o povo de Israel voltava a buscar, era adorar outros deuses, era cultuar outros senhores, era permitir que outras nações entrassem no meio do povo, oferecessem sacrifícios aos seus deuses, e eles iam na onda disso, eles iam no embalo disso, eles faziam parte disso. Certa vez eles chegaram para Arão, Moisés já morreu, subiu o monte, falou com Deus, não sei o que aconteceu lá em cima, faz para nós um bezerro de ouro, porque nós precisamos adorar. Diz o texto que Arão fez um bezerro de ouro, o povo começou a adorar aquele bezerro. Deus disse para Moisés: Moisés, desce e mata todo mundo, passa fio de espada, todo mundo. Moisés arregalou os olhos diante do Senhor e disse: Senhor, tem certeza? Não dá para a gente conversar? Diz o texto que Moisés desceu, falou: quem não for do Senhor vai morrer. Diz que a tribo de Levi se juntou a Moisés e passou toda a espada de todo mundo. Todos morreram porque adoraram outros deuses. Se tinha uma coisa que Deus batalhava constantemente, é para que o único Deus, o único Senhor digno de adoração no meio do seu povo fosse Ele. E o povo vira e mexe, levantava altares a outros deuses. E meu amado, o Senhor nos convoca, nos chama para justamente nós derribarmos aquilo que tem sido um altar na sua vida, aquilo que tem sido o seu pecado, a sua luta, o seu cotidiano, e que só você conhece, aquela sua luta diária, aquela sua batalha constante, que precisa ser quebrado na sua vida, que precisa ser tirado do seu coração, que precisa ser moldado na sua vida, que precisa ser destruído da sua vida, para que você possa servir ao Senhor inteiramente. Porque se assim não for, não tem como. A primeira missão de Gideão não era liderar o povo numa revolta contra os midianitas, era quebrar o altar que seu pai mesmo havia levantado. Era não somente isso, pegar o poste ídolo, cortar ele, juntar ele ao altar e usar o poste ídolo como lenha. Diz o texto, verso 26: edifica ao Senhor, o teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar.
Gideão já tinha levantado um altar. Gideão, depois de falar com o Senhor, entender que estava falando com o Senhor, que viu o Senhor face a face, ele já tinha levantado um altar ao Senhor. Mas, meu amado, o Senhor está mostrando para Gideão: Gideão, no lugar desse velho altar, você vai levantar um novo altar de adoração ao Senhor. É substituir aquilo que foi de fato um altar a outros deuses, e substituir para aquilo que é verdadeiro e único, que é o altar ao Senhor. Meu amado, muitas vezes nós nos livramos temporariamente de algo. Nós vencemos aquele dia, aquela batalha, aquela luta, e achamos que já estamos bem, que já resolvemos tudo na nossa vida. Não se engane, porque o Senhor diz para Gideão: Gideão, eu não quero marca nenhuma, eu não quero vestígio nenhuma do altar antigo. Você vai quebrar o poste ídolo, lançar ele na lenha, fazer uma fogueira, levantar um novo altar para não ter vestígios do antigo. Meu amado, o Senhor, Ele trabalha com um renovo na nossa vida. Ele trabalha com aquilo que é novo diante de você, na sua vida, no seu caminhar. E muitas vezes nós queremos resgatar as marcas antigas. Nós queremos olhar para o altar antigo e lembrar que ali, na verdade, no passado era assim, assado. E aquilo fica na nossa mente, no nosso coração. Nós resgatamos constantemente aquilo para nós, e nós nunca nos libertamos daquilo, porque nós não quebramos o altar de uma vez por toda. Nós não mudamos de fato, não levantamos um altar diante do Senhor e diz: Senhor, a partir de hoje, a minha ação, a minha atitude para com o meu próximo, para com a minha esposa, para com meus filhos, será diferente. O meu altar, a minha vida será outra, porque eu levantei um novo altar na sua presença. O Gideão havia acabado de ser chamado por Deus, havia sido acabado de ser desafiado pelo Senhor. Diz: Gideão, é coisa nova daqui para frente. É um novo caminhar, uma nova vida. Diz o verso 27: Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Meu amado, quando nós olhamos para esse texto, para esse verso principalmente, Gideão, ele fez aquilo que o Senhor mandou, com medo. Estava com medo do pessoal da sua casa, estava com medo dos homens daquela cidade, estava com medo, mas ele fez. O medo não foi empecilho para a vida dele, o medo não foi uma barreira. Se eu não consigo de dia por causa dos meus adversários, eu vou fazer de noite, mas eu vou fazer, porque o Senhor mandou. E muitas vezes nós levantamos barreiras, empecilhos: não dá, é isso, é aquilo outro, não consigo, não dá, não tem uma maneira, uma solução. Gideão encontrou uma maneira. Quem quer fazer, faz. Quem não quer, inventa uma desculpa. E muitas vezes nós somos aptos, criativos para inventar desculpas, né? Como se o Senhor fosse aceitar as nossas desculpas. Meu amado, que nós possamos entender essa verdade para a nossa vida. Gideão pegou 10 homens e foi de noite. Diz o verso 28: Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Meu amado, se Deus tem algo para mudar na sua vida, que os outros possam ver pela luz que você reflete, pela nova criatura que você é, e não pelas suas escolhas no passado. Se alguém possa lhe acusar, que seja por você seguir ao Senhor. Se há motivos para que você seja acusado diante das pessoas, que seja por motivo de você seguir os princípios de Deus e não ser refutáveis, ou não voltar 1 milímetro sequer, porque você segue a palavra do Senhor, e ela é a única regra de fé para a sua vida. Se há acusação para levantar contra você, dê motivo suficiente para que eles possam ver a glória do Senhor na sua vida, e nada menos ou nada mais do que isso. Gideão foi acusado por levantar um altar ao Senhor, por seguir a ordem do Senhor, e assim ele fez. E meu amado, olha que nos diz o texto maravilhoso da palavra do Senhor, verso 30: Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho,
para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contenderei vós por Baal? Livrá-lo-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Olha que Deus nos ensina. A transformação de vida não ficou só com Gideão, alcançou a sua casa, mas porque ele ousou seguir os caminhos e os ensinos do Senhor, porque ele ousou ser uma luz no meio das trevas, porque ele ousou seguir a direção do Senhor. Deus usou ele para transformar a vida do seu pai, da sua família. O altar pertencia ao pai dele, que havia levantado. Quando ele foi derribar o altar, ele estava com medo da casa do pai, estava com medo da sua família. Mas quando o pai viu o que o filho havia feito, e que de fato Deus havia se manifestado a ele, não teve como voltar atrás disso. Deixe Baal resolva. Ele tinha até um sarcasmo com aqueles que estavam perseguindo Gideão. Disse: Baal não é Deus? Se é Deus, ele que resolve os problemas dele. Ele que apareça, ele que contenda com Baal, com Gideão, ele que resolva, ele que traz uma solução. Se de fato é Deus, aquele que levantou um altar ao Deus, a Baal, estava dizendo: será que realmente Baal é Deus? Será que realmente Baal é o Senhor? Certamente não é. Verso 32 diz: naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e o povo do Oriente se ajuntaram e passaram a se acampar no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Meu amado, que coisa maravilhosa. Deus chamou Gideão. Gideão derribou o altar de Baal. Gideão levantou um novo altar ao Senhor. Gideão ofereceu sacrifícios naquele altar ao Senhor. Gideão foi acusado por isso. Inimigos se levantaram contra Gideão. Inimigos se colocaram de pé, se ajuntaram para derrotar Gideão. Mas diz o texto que diante da adversidade, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Entenda, meu amado, tomar uma posição, uma direção, tomar uma decisão de levantar um altar ao Senhor e servir ao Senhor, tomar uma decisão de mudar as coisas que precisam ser mudadas na nossa vida, tomar uma decisão de dizer: eu estou errado, eu preciso de mudança, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso tomar uma posição na minha vida, eu preciso tirar isso da minha vida. Ela traz as suas consequências, ela traz as suas lutas, as suas dificuldades, mas também traz o poder e a ação do Senhor sobre a tua vida. A capacitação do Senhor é sobremodo maravilhoso sobre a tua vida. O Senhor nos capacita constantemente. Diz o texto que o Espírito de Deus revestiu Gideão para aquilo que iria acontecer. Deus nunca nos deixa sozinhos. Deus nunca nos deixa só. A desculpa que muitas vezes nós damos: ninguém me ama, ninguém me quer. Podemos nos sentir tristes muitas vezes, podemos, mas o Senhor é o nosso alívio, como o irmão declarou aqui. O Senhor é aquele que nos socorre. Por diversas vezes nós vemos um homem de guerra, um homem de luta, um homem sanguinário como Davi, dizendo: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o meu socorro. Senhor, que o Senhor venha em meu favor, os inimigos estão vindo à minha procura, que o Senhor me ajude. Mas em nenhum momento ele deixou de buscar o Senhor. Em todos os momentos, alegres, felizes, ruins ou tristes, de luto ou não, ele sempre buscava o Senhor. Ele sempre se revigorava na presença do Senhor. Ele sempre buscava a presença do Senhor constantemente. Meu amado, que você possa derrubar os altares que ainda estão na sua vida. Que você possa derrubar os altares que você traz,
que marcam a sua vida, a sua infância, que refletem na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento, no seu dia a dia, que você possa derrubar esses altares de uma vez por todas e levantar um novo altar ao Senhor e dizer: Senhor, que o Senhor governe, controle, direcione essa área da minha vida, porque eu preciso da sua misericórdia. Certamente o Senhor vai revestir a sua vida, como o Senhor fez com Gideão. Gideão tocou o rebate, e os abiezritas se ajuntaram após dele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naphtali, e saíram para encontrar-se com ele. E Gideão armou o seu exército, chamou o povo, Manassés, Naphtali, Zebulon, todos se reuniram. Vamos para a luta. Opa, calma aí que falta uma coisa muito importante: a direção do Senhor. A coisa mais importante que faltava. Todo o povo reunido para guerrear contra os midianitas, porque Gideão tomou uma posição seguindo a ordem de Deus. Ele reuniu todos, Azer, Zebulon, Naphtali, Manassés, todos estavam ali reunidos, prontos para a peleja, mas faltava alguém mais importante: a direção do Senhor. Diz o verso 36, disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho delas, espremeu uma taça cheia de água. Gideão foi buscar a presença do Senhor. Meu amado, quando Deus te chama para você derrubar os altares que estão na sua vida, que te impedem de crescer, que te impedem de avançar, que te impedem de usufruir de coisas maravilhosas que Deus tem para você, de ser um instrumento nas mãos do Senhor, quando Deus te chama para servi-lo, e assim você o faz, e assim você obedece à voz do Senhor, e assim você, estando atento à direção do Senhor, o faz, o Senhor será sempre contigo, lhe fortalecendo, lhe conduzindo, lhe direcionando. A caminhada é dura, as decisões são difíceis de serem tomadas, mas a poderosa mão do Senhor é contigo em todo momento, porque o Senhor mesmo diz: eis que estou convosco todos os dias, e todos os dias são todos os dias. Você pode não estar bem naquele dia, você pode não estar meio borocochô, né? Os antigos vão saber essa palavra, borocochô. Você pode estar para baixo, mas o Senhor está ali contigo. Ele não te abandona, Ele não te deixa. Meu amado, o Senhor está conosco todos os dias. Derrubar os altares da nossa vida não é fácil. Tirar aquilo que muitas vezes é a nossa luta diária, de matar o nosso eu constantemente, não é fácil. Paulo já diz: a carne luta contra o espírito porque são opostos, eles militam um contra o outro. Mas vai vencer quem você alimenta, vai vencer quem você dá força para ele, vai vencer quem você coloca nele a força maior. Se você alimenta mais o eu do que o espírito, o eu vai vencer. Mas se você alimenta o espírito, o eu não terá força. Aí, pastor, muitas vezes não tenho força para lutar. O Senhor já conhece a sua luta, antes mesmo de você pronunciar, Ele já conhece tudo. Ele está ali de braços abertos, te esperando para te fortalecer. Gideão foi buscar a presença do Senhor. Diz o verso 39, disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Sabe o que esse texto, esses versos nos ensinam?
Deus tem poder para mudar situações de um dia para o outro, de uma hora para outra. Ele tem poder para cuidar, para fazer, para restaurar. Acontece que muitas vezes nós não buscamos a direção dEle, não buscamos o poder dEle, não buscamos a graça dEle. Meu amado, derrube os altares da sua vida, levante um altar ao Senhor e siga os princípios e a palavra do Senhor constantemente para a tua vida. Certamente há altares ainda que não foram derrubados, há altares ainda que permanecem lá, que marcaram a sua vida, marcaram a sua infância, marcaram o seu dia a dia, palavras que alguém disse, dedos que se levantaram contra, calúnia que foram levantados em tua vida. Há altares que ainda estão lá, que precisam ser derrubados, e que somente a graça do nosso Deus pode assim fazer. Mas lembre-se, Deus te chamou para fazer de você uma nova criatura. Deus te chamou para fazer de você algo novo. Meu amado, você é um vaso nas mãos do oleiro, e o oleiro sabe perfeitamente o vaso de honra que ele tem feito. Mas há altares que precisam ser derrubados, há altares que precisam ser destruídos, em nome de Jesus. Que Deus conduza o teu coração. Feche teus olhos, não o teu coração. Deus bendito, Deus de graça, nós te louvamos porque o Senhor tem nos sustentado em todo momento. Nós te bendizemos porque o Senhor tem cuidado de nós em toda situação, em todo dia, todo momento. A tua graça tem estado sobre nossas vidas. Pai, nos ajude a derrubarmos, a destruirmos os altares que ainda existem em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente, no nosso dia a dia. Que esses altares sejam destruídos em nome de Jesus. Ó Deus, esteja visitando cada lar, cada família, cada necessidade, cada coração, cada vida. Esteja, Deus, fortalecendo a tua presença, direcionando diante da tua presença, diante do teu altar de graça. Ó Deus, que as nossas vidas possam ser aproveitadas, ofertadas, direcionadas pelo Senhor. Que o Senhor nos conduza, ó Deus, no vivenciar novas coisas que o Senhor mesmo tem para nós. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém.